Pouquíssimos homens tinham adjetivos morais e caracteristicamente peculiares de pessoas fenomenais na história do cristianismo como Ambrósio. Nascido em 339 e morto em 397, com apenas 60 anos de idade, desenvolveu um dos bispados mais fenomenais da história do cristianismo no Ocidente. Tendo sido bispo de Milão por pelo menos 23 anos, este, Ambrósio, era anteriormente governador. Havia sido governador da Emília, do Lácio e de Milão. Ele foi convidado a conter as revoltas provocadas pela escolha do novo bispo da cidade. Ariano havia falecido. De repente escuta-se uma voz: Ambrósio para bispo. Foram averiguar, era uma criança. Essa voz tornou latente em toda a multidão até que influenciou o próprio clero. Ambrósio foi escolhido para bispo e de 7 dias, sem ter sido nada na igreja, ele logrou-se o bispo da igreja de Milão. É interessante que ele era profundamente influenciado pela escola de Alexandria, por Fílon, por Panteno, por Clemente, por Orígenes. Mas ele foi sim um dos maiores defensores do credo de Nicéia e refutou peremptoriamente as doutrinas arianas que sucumbiam e tentavam prejudicar a igreja do Senhor Jesus. Sobre ele, o próprio Agostinho chega a admitir que era uma das figuras mais fantásticas da história do cristianismo. Ele é tido ao lado de Agostinho e Jerônimo como uma das mentes mais brilhantes da ortodoxia cristã, um doutor da igreja, e alguns pensavam que, tendo sido Ambrósio governador e agora bispo, ele passaria a mão na cabeça de Teodósio I, que havia promulgado o Edito de Tessalônica em 380 desta era, sancionando o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Mas não, esse mesmo Teodósio I foi em Tessalônica 10 anos depois e fez um morticínio, uma mortandade, matou mais de 7.000 pessoas e depois foi para Milão para tomar a ceia do Senhor, a Eucaristia. Mas na porta da igreja, Ambrósio foi até nas escadarias, colocou a mão no peito de Teodósio, o imperador do grande Império Romano, e disse: aqui você não entra, porque tuas mãos estão manchadas de sangue. Ele penitencia o imperador do grande Império Romano a longas e sucessivas escalas de jejum e de oração. Depois o absolve. Ambrósio é, sem dúvida nenhuma, uma das figuras mais fantásticas e que conseguiu harmonizar a doutrina em relação a pecado e graça, e que foi fortemente difundida, expandida, alcançada, conquistada e redescoberta na pessoa de Agostinho de Hipona. Que Deus te abençoe. Sempre que puder, trarei a história pequena de uma destas personagens mais fenomenais da história do cristianismo. Lembre-se, Ambrósio para bispo. Muito bem, eu voltei com o 10º Salmo. A semana tumultuada, não deu para colocar aqui os vídeos periódicos, mas vamos lá. Vamos para a página da bibliaanotada.com.br, a única Bíblia da web com dicionário integrado embutido. E você me ajuda muito se você se inscrever no canal, ativar as notificações para receber periodicamente os periódicos que nós estamos publicando aqui na nossa página, tá bom? Então vamos para a Bíblia aqui, sem perca de tempo, sem delongas, um texto maior. Eu vou ser apenas sintético, em nome de Jesus. Muito bem, voltei aqui para a página da bibliaanotada.com.br e você tem a oportunidade de estudar aqui o 10º Salmo. Eu havia dito no 9º Salmo que o 9 e o 10 eram textos casados e que formavam juntos um acróstico meio que incompleto. É a oportunidade que nós temos através do Aleph Tav de subtrair consoantes e a partir da consoante desenvolver frases. Eu não vou aqui me ater às tecnicalidades do gênero para não desgastar um pouco a proposta do vídeo. Mas eu tenho aqui alguns versos. São pelo menos 18 versos e eles estão muito bem subdivididos. Eu vou trazer aqui para vocês apenas algumas vértices dessa interpretação para que você possa, aí na sua casa, pegar a Bíblia anotada.com.br/livro Salmos número 10 e fazer o seu estudo periódico da palavra de Deus.
Eu quero aqui me embasar no primeiro verso. Por que estás longe, Senhor? Por que te escondes no tempo de angústia? É interessante que há um trato pedagógico. Deus está tratando de forma pedagógica do seu servo. E esse tipo de tratamento transmite para mim a ideia de que Deus está longe. Por quê? Porque geralmente, preste atenção nessa frase, geralmente nós temos uma espiritualidade temporalizada. Eu vou trocar. Uma espiritualidade circunstancial. Eu vou trocar. Uma espiritualidade temporal. Os indícios da temporalidade, ou seja, os efeitos da circunstância, os dilemas existenciais, as crises, que seja no casamento, no emprego, na vida, as crises do hoje refletem sistematicamente um espelho da nossa espiritualidade. Então, nós temos o hábito de condicionarmos a figura e a atenção de Deus voltada aos acontecimentos da nossa cotidianidade. Uma embarcação naufraga, eu não lembro a data, em Paris, e o padre da cidade pergunta: onde estava Deus em Paris? Deus estava no mesmo lugar que ele sempre esteve. A questão é que nós temos o hábito de temporalizar a espiritualidade. Eu me espiritualizar de acordo com as circunstâncias da minha vida. A circunstância da personagem não é boa, provável que seja Davi, não é boa. Se você pegar, por exemplo, aqui do verso 2 até o verso 11, você vai ver que para cada verso existem adjetivos dos inimigos. No verso 2, os inimigos são arrogantes. No verso 3, são avarentos. No verso 4, são orgulhosos. No 5, são altivos. No 6, são soberbos. No 7, maliciosos. No 8, são violentos. No 9, são ladrões. No 10, são devoradores. Então, o texto está dizendo caracteristicamente que são as implicações que eu acabei de mencionar que são mais presentes na história existencial do salmista. Então, para poder orar a Deus, ele adjetiva de forma bem característica as atitudes dos adversários em relação a si próprio. Você lembra que lá no Salmo 10, lá no Salmo 9, eu vou deixar aqui no card o Salmo 9 para você acompanhar. Eu fiz a base histórica que poderia ter gerado num salmo. Poderia, porque ninguém sabe. A base histórica gera a poesia. Por quê? Porque esse escrito, isso aqui é como Calvino diz, é um espelho de alma. É a situação da alma do salmista em decorrência dos acontecimentos históricos. Então, eu preciso encontrar os acontecimentos históricos para tentar consubstanciar, ligar intimamente a fala, que é abstrata, ao elemento histórico. Então, estas implicações que eu acabei de ler aqui, essas características, os adjetivos desses inimigos em relação à figura do salmista, fazem com que ele pense que Deus está longe, que Deus se escondeu nos tempos de angústia. Sejam encontradas, carregadas de profundas fraquezas e convicções temporais, subjetivas, secundárias. Mas aqui no 16 ele fala: o Senhor é eterno. Da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouvistes. Olha que já é uma implicação diferente. Os desejos dos mansos. Confortarás os seus corações. Os teus ouvidos, estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão, ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar a violência. Então, é muito importante. Olha, eu gosto demais de ler os Salmos porque eu me identifico muitas vezes com as falas aqui contidas, presentes, percebíveis e que refletem de forma muito característica essa contrição, como diz Lutero, esse espelho de alma, como diz Calvino, do ser humano. Então, é importante demais. Pega aí o 10º Salmo,
Faça essa leitura, veja que existem paralelismos, existem figuras de linguagem que representam de forma muito característica a própria ansiedade da alma de alguém que precisa receber de Deus uma resposta. Então, fica essa lição aqui: não temporalize Deus, não coloca Deus no tempo e nem Deus na circunstância. Deus está fora da caixa, acima de tudo, sobre tudo. Em cima de todos os nomes é o nome dele. Por amor do próprio nome dele, ele tem poder para reverter o quadro da sua história. E todas essas características peculiares aos ímpios ruirão por terra e o nome de Jesus há de ser glorificado através da minha e da sua vida. Deixa eu voltar para cá. Voltei. Muito bem. Que Deus te abençoe. Eu te abençoo no nome de Jesus com essa leitura bíblica. É claro que é uma análise apenas estética do texto, longe de mim propor em fazer qualquer tipo de leitura exaustiva do texto. Para isso você pode entrar na Bíblia anotada.com.br e clicar aí nos comentários e você vai descobrir o que a gente pensa de forma epistemológica, de forma original, com base na tradição, no Mishnah, na Midrash, na própria teologia cristã, os conceitos inseridos por trás de cada verso. Que Deus te abençoe muito, no nome de Jesus.